Operando na prática o padrãozinho de fluxo de vela. Mas Will, por que fluxo? Porque você vai seguir esse movimento, dar uma continuação de movimento. Então fluxo é igual a continuação. A gente vai colocar em prática, porque na prática é muito melhor do que eu falar 1000 exemplos ali em gráfico parado. Na própria prática eu te explico, ainda por cima desenho para aí você entender da melhor maneira como funciona para você ganhar dinheiro com o padrão de fluxo de vela. Se você já está gostando da ideia, já deixa o dedo no like, já se inscreve no canal, aquelas coisas básicas e simples que vocês já sabem. E também, óbvio, vamos sem enrolação naquele pique que nem vocês sabem. Exatamente o que já aconteceu, então operação... Eita, eu peguei... Nossa, aqui eu peguei muito mal posicionado. Vou esperar descer até o corpo aqui, ó, da abertura da vela de compra. A gente taca mais 2 taxinhas aqui para proteger essa operação. Mas, mesmo assim, de qualquer maneira, é uma leitura de fluxo de velas, porque ela vai continuar esse movimento. Se o padrão é um padrão de compra, se é um fluxo de velas, a gente vai operar comprado. Se é um padrão de fluxo de velas para baixo, a gente vai seguir o movimento para baixo, ou seja, seguir o fluxo de baixa. Aqui o fluxo está de alta, então é por isso que a gente vai operar comprado. Não existe esse negócio que nem muita gente fala. Tem 2 velas verdes, é uma outra verde. Ou 3 velas verdes, a próxima é outra verde. Não é isso, não é probabilidade que eu vou acertar só porque aconteceu isso. Não, é porque o padrão em si já demonstrou isso. Tá apagando uma vela bonitona, verdona pra gente. E se você ainda não entrou no meu grupo 100% gratuito no Telegram, eu aconselho muito você entrar, porque é de graça. É ao vivo, com tela compartilhada, para se conseguir copiar e colar as minhas operações com segurança, levantar um capital para depois se aprender a operar sozinho. Então faz muito sentido, só clicar aqui embaixo no link da descrição. Então é de graça. Se você não tem grana para entrar no treinamento, a melhor opção é a sala de operações. Você sempre vai comparar 2 velas, que seria essas 2 velas atuais. Vai ser esse exemplo que eu vou te explicar hoje sobre o padrãozinho de fluxo de alta. O mercado, ele tem 2 opções. Ou ele vai deixar pavio, vai deixar uma sombra, ou não vai deixar nada. Ou, por exemplo, aqui, né? Aqui, ó. Essa vela verde, ela não deixou pavio na abertura. Ou seja, são 2 cenários. Ou não tem pavio, não tem nada. Ou tem pavio. Tá vendo aqui, ó? Na parte de baixo tem paviozinho. Ou, sei lá, na parte do fechamento também, que seria na parte de cima. Se não tivesse pavio no fechamento, não valeria para fluxo de alta. Porque para fluxo de alta, ela tem que fazer parte do mesmo preço. Tem que fazer parte do mesmo produto. O que seria fazer parte do mesmo preço? Deixar pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo. Porque ela demonstra uma continuação do movimento, demonstra que esse movimento de alta está interligado, porque muita gente vai falar, nossa, mas Will, você está tirando isso daí da bunda. Não estou tirando da bunda não, então relaxa, ó. Vamos supor que aqui não teve pavio na parte do seu fechamento. Isso demonstra o quê? Que o mercado não tem interesse, não tem liquidez para o mercado poder trabalhar. É por isso que esse padrão aqui não vira uma nova alta, por conta que a vela anterior aqui, que seria essa vela verde, ela não tem liquidez para compra. Ou seja, ela criou um novo preço. Nesse mesmo lote comprador aqui, ela dividiu o lote, ou seja, a gente está falando de outra coisa, mesmo sendo um lote comprador. Como se fosse isso. Se ela não deixar pavio na abertura, por exemplo, então não deixou pavio na abertura, eu estou comparando essas 2 velas verdes, continua sendo um padrão de fluxo de alta ou não? Também não, porque quando não deixa pavio na abertura, você sabe que essa vela verde, ela vira um segurança. O que seria segurança? Por que esse nome? Para ficar mais fácil para você entender. Porque ela vai bloquear liquidez de venda. Liquidez de venda seria basicamente esse pavio, seria o pavio do fechamento. Quando o mercado ele tiver com leitura de venda, ele vai buscar exatamente esse pavio. E liquidez que esteja mais para trás também. Por exemplo, essa daqui, que ela está pendente para o mercado poder buscar. Quando a gente tem uma vela verde que não deixa pavio na abertura, dessa vela verde para trás, nenhuma liquidez de venda vai ser buscada. É por isso que a gente chama de segurança. Ou seja, ela não faz parte do mesmo produto, não faz parte do mesmo preço, mesmo sendo um lote de compradores daqui inteiro, é como se fosse ela dividir o lote, dividiu aqui, por exemplo. Então, toda vez que não tiver pavio, ela vai dividir o seu preço. Quando ela faz parte do mesmo produto, é quando ela deixa o pavio para cima e para baixo. Então quer dizer que nem na parte de cima, ou seja, nem na parte do fechamento e nem na parte da abertura, ou nos dois também, vai ter casos que vai ser o fechamento e a abertura sem pavio. Mas enfim, qualquer parte que não tiver pavio, não vai ser uma nova alta, não vai ser um padrão de fluxo de alta. Mas sim, se tiver pavio para cima ou para baixo e para cima e para baixo, a segunda vela também, aí sim vai simbolizar essa continuação desse movimento. Ah, mas outra dúvida também que muita gente tem, se eu marquei aqui, ó, esse pavio da parte da máxima e o corpo dessa vela da compra não conseguiu romper, vai se tornar uma nova alta ou não? Vai se tornar um padrão de fluxo para alta para a gente operar a continuação desse movimento para alta ou não? Nesse caso não, porque ela não teve força suficiente para nem romper a máxima da vela anterior, para buscar liquidez no caso, não teve força para isso. Então ela tem que sim trabalhar a liquidez anterior
Então, romper o pavio da vela anterior, romper a máxima da vela anterior, deixando o pavio para cima, para baixo e para cima e para baixo. Ou seja, rompeu a liquidez, deixando o pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo. E eu estou repetindo 1 milhão de vezes para entrar na sua cabeça que esse padrão é o mais simples possível. Então, não tem nenhuma dificuldade. É literalmente você encontrar duas velas da mesma cor e as duas deixarem pavio para cima e para baixo. Will fez uma vela verde aqui e outra vela verde aqui. É continuação do movimento? Não, porque vai ter a segunda característica que nem eu falei agora. Ela deve romper a máxima da vela anterior, romper esse pavio aqui. Se não rompeu, não é leitura de continuação. Pelo contrário, isso daqui é até leitura de reversão do preço, leitura para venda. Então ele deve romper a máxima da vela anterior, deixar pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo. E esse padrãozinho vai demonstrar uma continuação de movimento para alta. E para venda, Will, me explica agora. Vela da venda e outra vela da venda. Simplesmente isso, são duas velas da mesma cor, o corpo da segunda rompe a mínima da vela anterior, no caso aqui ficou ao contrário, na compra tem que romper a máxima e na venda tem que romper a mínima, rompeu a parte de baixo. E deixa o pavio aonde? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Dá até para criar uma musiquinha. Duas velas da mesma cor, pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo. O corpo deve romper o pavio da vela anterior. Simplesmente isso, é esse padrão só. Encontrou esse padrão? Duas velas da compra. O corpo da segunda rompeu o pavio da vela anterior, deixou o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo, pode pegar o fluxo de alta. Obviamente, também não é só isso. Eu tenho que falar toda vez porque sempre tem gente que vai falar para mim: Will, eu apliquei isso daqui e não deu certo. Por que não deu certo? É porque só o padrão em si é leitura sim para você operar comprado, mas não quer dizer que você vai operar comprado, que tem que analisar o restante do contexto. Então aqui eu estou te mostrando o padrão em si. Novamente, se você não analisar o contexto, vai dar errado pra caramba. Você tem que analisar toda a confluência, todo o operacional que eu passo gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Tem mais de 600 aulas. Se você não tem nem interesse, se você não quer nem aprender isso aqui, que tá muito difícil, opera junto comigo, que é muito mais fácil, é muito mais simplificado. É literalmente copiar e colar as minhas operações. É clicar no botão de venda e no botão de compra. E deixa eu até te mostrar aqui, ó, na prática como funciona, ó. Isso aqui é o grupo de operações. Por exemplo, a gente estava ao vivo, a gente estava em live às 7 horas da noite, que é sempre o horário das operações, em live com tela compartilhada. Tá, estamos ao vivo, a gente abriu a livezinha, metemos 2-0 no mercado, as duas operações foram de primeirinha, pro pessoal conseguir alavancar a banca. Fomos lá no VIP, ó, aqui no Free, na verdade, ó, foi 900 e pouquinhos reais de lucro. E a gente foi pro VIP depois e mandou o quê? Um 4-0. Conseguimos mais uma sessão de alavancagem concluída, porque no VIP em si a gente faz sessão de alavancagem. Frente opera mais de boinha, no VIP para quem quer realmente alavancar a banca, alavancar o capital. Eu até esqueci de mandar aqui no VIP o relatório de operações, então depois desse vídeo eu vou colocar o relatório. Mas tá lá, o resultado tá na prática, quem sabe faz ao vivo. Você pode literalmente, se você tá com dificuldade de aprender, primeiro levantar o caixa enquanto você vai aprendendo a pegar as operações da melhor maneira. Então vamos encontrar aqui mais uma operaçãozinha para você não ter a menor dificuldade, porque literalmente identificar duas velas da mesma cor, o corpo da segunda romper, por exemplo aqui ó, isso daqui Will, vamos praticar, duas velas da mesma cor, conseguiu identificar isso? Duas velas da mesma cor, identificou isso? Duas velas da mesma cor. Fácil, muito simples. Duas velas da mesma cor, duas velas vermelhas. Agora é só você identificar, por exemplo, dessas duas velas verdes aqui, ela tá com característica, que nem eu falei, ela rompeu com o corpo a máxima, o pavio da parte de cima, o pavio do fechamento da vela anterior, rompeu? Não rompeu aqui, ó, o corpo rompeu esse pavio. Só que ela faz parte do mesmo preço? Faz parte do mesmo produto? Como que eu vou saber isso? Eu não tô entendendo o que você está falando, Will. Simplesmente observar o pavio. Tem que deixar o pavio para cima e para baixo. Deixou o pavio para cima e para baixo? Não. Aqui não deixou o pavio lá embaixo. Deixou só o pavio em cima. E aqui, deixou o pavio para cima e para baixo? Também não. Não deixou no pavio em cima. Não deixou o pavio no fechamento. Mas deixou o pavio na abertura. Só que isso aqui não é para continuar o movimento. Não é um fluxo de alta. Então você não vai pegar a sua operação por mais que faça uma vela verde. Will, você falou que isso aqui não é um padrão de continuação e continuou. Por quê? Porque tem que analisar o contexto, tem que analisar tudo. Não é só por conta do padrão que eu falei que daqui é um padrão de não continuação que você vai operar vendido. Então vai ter o padrão de continuação, que nem eu falei exatamente agora, e não é porque não aconteceu o padrão de continuação que você já vai operar vendido. Tem que analisar o contexto. Por exemplo, aqui nesse contexto, essa vela verde, ela não deixou pavio no fechamento. Pavio no fechamento é liquidez, então não deixou interesse para compra para buscar. É só por isso que a gente vai operar vendido? Não, vamos analisar o contexto. Dessa vela verde aqui, ela não deixou pavio na abertura. Lembra que eu falei?
toda vela verde que não deixar pavio na abertura, ela bloqueia a liquidez. Ela não faz parte do mesmo produto, ela literalmente bloqueia esse pavio do fechamento, bloqueia lá atrás também, por exemplo, isso aqui já foi trabalhado, então essa liquidez não vai ser mais buscada, porque a venda já conseguiu trabalhar essa liquidez. Então, a gente sabe que vela verde, que não deixar pavio na abertura, é um segurança, por isso que eu denominei o nome dessa vela de segurança, para ficar muito mais fácil de você entender. É você literalmente observar a vela verde que não deixa pavio na abertura, ela é um bloqueador de liquidez. Então, se a gente tem uma vela verde, que não deixa pavio na abertura, ela bloqueia a liquidez de venda. Se a gente tem uma vela vermelha, que não deixa pavio na abertura, ela bloqueia o quê? Liquidez de compra. Exatamente isso. Não tem dificuldade alguma. Se deixasse pavio para cima e para baixo, e a próxima vela também para cima e para baixo, e o corpo romper a máxima da vela anterior, aí sim, aí você poderia ter a leitura muito mais assertiva, muito mais forte para você operar comprado, observando também, obviamente, todo o contexto, todos os restantes das confluências para se pegar uma operação com mais efetividade, com mais segurança. Aqui, ó, é a operação de venda. Eu vou esperar ela subir um pouquinho mais para a gente pegar, ó, na verdade, ó, vou até abaixar um pouquinho a mão, que ela já pode descer direto, ó, que não tá acontecendo aqui, ó. O problema é esse alvo em fundo, ó. Pegar uma taxinha aqui, se subir até aqui em cima a gente pega mais duas. Vamos ver se sobe. Então, por exemplo, eu já operar com, vai, 2.500, 3.000 reais. Eu posso muito bem dividir esse capital e operar com mais segurança. Vamos ver se sobe, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ó, como não subiu, eu não arrisco não, vou ficar só com uma taxinha. Se eu tomar loss, não tem problema, porque eu sei o risco dessa operação. Eu sei que nesse exemplo aqui, ele pode dar loss, ele fica menos assertivo por conta da confluência, por conta desse fundo. Toda vez que a gente tiver um fundo, vela vermelha, vela verde, é um fundo. Se o mercado ele consegue já retrair aqui, quer dizer que o mercado já deu alvo em fundo, quer dizer que o mercado ele já deu nível, ele pode muito bem subir o seu movimento, mesmo que aconteça esse padrão de baixa, esse padrão de fluxo de baixa, ou seja, novamente, identificação de duas velas da mesma cor. Não tem dificuldade alguma. Vela vermelha e vela vermelha. Observa, se o corpo da segunda rompeu o pavio da vela anterior. Aconteceu isso? Aconteceu. Então, faz um check aí também na segunda característica. Deixou o pavio para cima, deixou o pavio para baixo, deixou o pavio para cima, deixou o pavio para baixo. Outra coisa, pronto, já denominei que isso aqui é um fluxo de baixa, que o mercado ele vai continuar o seu movimento de baixa, mesmo que ele termine uma vela verde, porque nenhuma leitura que a gente faz, a gente vai falar que vai ser uma vela vermelha ou uma vela verde. Tem que saber analisar o contexto, por exemplo aqui, só porque aconteceu duas velas vermelhas, é um padrão de fluxo de velas, você vai operar vendido e aqui tem que ser uma vela vermelha. Não caia, pelo amor de Deus, nessa balela. Tem que observar o contexto. Se o mercado, por exemplo, aqui, ele já deu alvo, a gente sabe que tem leitura para compra também. Então já começa a ficar menos assertivo. Então a probabilidade de dar certo era alta? Era sim. Só que já começa a ficar um pouco mais baixa por conta desse alvo em fundo. Pode pegar a operação? Pode. Só que novamente, pega na melhor margem possível, porque mesmo ela terminando a vela verde, você pode ganhar na retração. Aqui, onde eu peguei, fica mais perigoso. Se eu tivesse pego bem quando tocasse no pavio, seria muito melhor. Ele até tocou, só que foi fora do tempo, então não deu tempo de eu conseguir pegar a operação. Quando tocasse aqui, eu jogaria mais duas taxinhas e iria ficar com muito mais taxa de assertividade. E olha só o que eu falei. Mas o Will pagou uma vela vermelha. Por que pagar uma vela vermelha? Porque isso é um padrão de fluxo de velas. Só que eu vou operar para uma vela vermelha? Não vou, por conta desse alvo em fundo, que a análise já começa a ficar mais fraca, já começa a ficar menos assertiva. Eu tenho que ficar repetindo 1 milhão de vezes, porque sempre tem gente falando para mim: Will, isso daqui eu operei uma vez, deu certo, outra vez deu errado, eu não sei aonde é a margem que eu vou pegar. Depende tudo de contexto. Você quer mandar a análise para mim ou corrigir para você? Entra pro treinamento. Só que tem gente que tem preconceito e fala: eu não quero entrar no treinamento, porque eu não quero pagar para você corrigir as minhas análises. Aí tá tudo bem também, só que você vai ter que quebrar a cabeça sozinho, porque é isso que eu tô falando. Quando você é um mentor do seu lado, eu consigo ver para você aonde você está errando. Por exemplo, aconteceu uma nova baixa aqui. E vamos supor que você pegou de abertura. A abertura, para quem não sabe, abriu bem aqui, essa é a vela da venda. E você tacou uma taxinha aqui. E você acreditou que o mercado ia descer. E tá bom, vai lá, o mercado faz uma vela verde aqui, ó. E aí, você vai falar para mim: Will, aqui deu loss, aqui tá tudo errado, o que você ensina não presta, não funciona, eu vou desmascarar você, eu vou fazer 1 milhão de vídeos para te encher o saco e falar para todo mundo que o seu método não funciona. Não é que o meu método não funciona, é que você não tá sabendo analisar o contexto do gráfico e juntar as confluências e ver qual que é o risco da operação, calcular qual que é o risco para você saber aonde vai ser o melhor momento de entrada para você pegar a operação. Então é isso, já mandamos duas operações
operações, as duas foram de vitória. A primeira mandamos a favor da compra e agora a gente mandou a favor da venda. Novamente, qual que é o padrão? Vela da venda, vela da venda. O corpo da segunda rompeu o pavio da vela anterior, no caso tem que ser a mínima, tá? A máxima da vela da venda é aqui em cima e a mínima aqui embaixo. Se é um padrão de baixa, tem que romper a mínima, tem que romper a parte de baixo, e se é um padrão de alta, tem que romper a parte de cima. Basicamente assim, ó. Vela verde, parte de cima, a próxima vela verde deve romper com o corpo essa parte de cima, deixando o pavio para onde? Para cima, para baixo, para cima e para baixo. E na vela da venda, exatamente assim. Vela da venda, parte de baixo, o paviozinho aqui. O corpo da segunda deve romper o pavio da vela anterior e deixar onde? Pavio para cima, para baixo, para cima e para baixo. Eu tenho certeza que não ficou dúvida alguma que você vai aplicar a estratégia, vai colocar um dos seus setups que você utiliza e vai aumentar drasticamente o seu nível de acerto. Se você gostou dessa aula, comente aqui embaixo fluxo para eu saber que você ficou até o final desse vídeo, porque esse vídeo ficou com uma explicação excepcional. Se você quer entradas nesse mesmo nível de acerto, entra no meu grupo 100% gratuito no Telegram. Todos os meses eu decidi que eu vou fazer sorteios lá no meu grupo gratuito no Telegram. E a única coisa que você precisa para participar é se cadastrar no primeiro link da descrição, porque só assim eu vou conseguir controlar e saber quem realmente vai estar participando do sorteio. Então bora para a próxima aula, faz o W e tamo junto.